Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade que nós estamos aqui para compartilhar com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Toda terça-feira nós aproveitamos, essa live para comunicar uma porção da palavra de Deus para que a gente possa fazer uma reflexão. Então, com o advento da internet, nós temos visto milhares e milhares de mensagens, pregadores, pregadoras, e as mensagens múltiplas, de muitas orientações, E nós, pela orientação de Deus, trazemos sempre uma palavra para que a gente possa refletir. Então, o nosso objetivo é fazer com que eu e você possamos refletir a respeito da palavra de Deus e a respeito da nossa vida. Amém? Então, graças a Deus por isso, hoje nós estamos trazendo uma palavra baseada no livro de Lucas, conforme Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita o homem, que aproveita a mulher, ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Versículo 26. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho de Deus, o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos, os santos anjos do Senhor. Amém? Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lemos então o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 26. Por que a gente fala sobre uma palavra de reflexão? Porque a gente tem que entender, primeiramente, o que é o Evangelho. O Evangelho, ele tem que ser pregado na sua forma total. E quando a gente prega o Evangelho da forma total, a gente prega dizendo que o Evangelho tem o bônus e tem o ônus. O bônus todo mundo quer, mas o ônus nem sempre as pessoas ou querem ou se preparam para aguentar, suportar, carregar o ônus. Não existe evangelho verdadeiro aonde não está o bônus e não está o ônus. Ou seja, para o evangelho ser verdadeiro, então, esses dois componentes, eles têm que estar
vivo, eles têm que estar participando, eles têm que estar ativo na nossa vida. É o bônus e é o ônus, né? Então, Jesus foi claro, dizendo: quem quer vir após mim, ele tem que, primeiramente, negar-se a si mesmo. O que seria negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é ter vontade, mas toda a vontade ser submetida a Cristo Jesus. Ou seja, nós não deixamos de ter vontade, mas todas as nossas vontades, elas são submetidas, elas ficam debaixo do poder e da autoridade do nome do Senhor. Negar-se a si mesmo é ter até vontade de fazer alguma coisa, mas quando isso que nós vamos fazer vai ou vem contrariar a palavra do Senhor, então aquela vontade, ela tem que ser submersa, ela tem que ser submetida à vontade de Deus. E a gente não realiza, não vai realizar aquela vontade. Porque quando eu estou no Evangelho realizando a minha vontade, então eu estou ganhando a minha vida de volta para esse mundo. Eu estou vivendo segundo as orientações desse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: já não vivo mais eu. Ou seja, ele a cada dia estava morrendo para este mundo, para viver para Cristo. Para viver para Cristo. Ou seja, a vontade de Cristo estava dominando a sua vida. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Não é? Ou seja, quem quer vir após Jesus, atrás de Jesus, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, primeiramente tem que se negar, tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, as nossas vontades agora, elas não são mais importantes. O que tem que prevalecer na minha vida é a vontade de Deus. Então, eu tenho que andar, eu tenho que viver, sempre me perguntando: eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou no centro da vontade de Deus? Se assim for, né, eu estou ganhando a minha vida para Cristo. Eu estou ganhando a minha vida para Cristo. E estou perdendo a minha vida para o mundo. Se não for desse jeito, se a vontade de Cristo ela não for superior à minha vontade, então eu estou o quê? Eu estou ganhando a minha vida para o mundo e estou perdendo a minha vida para Cristo. É assim uma balança, é assim que funciona, né? Então, se eu estou submetendo, né, a minha vontade para a vontade de Cristo, então eu estou vivendo para Jesus, estou morrendo para o mundo. E tem o contrário. Se a vontade de Jesus ela é inferior à minha, eu faço a minha vontade. Então o que está acontecendo? Eu estou o quê? Eu estou vivendo para o mundo e estou morrendo para Cristo. E isso é muito perigoso. Nós precisamos refletir sobre isso, né? Porque muitas pessoas, elas vêm para o Evangelho, elas se aproximam do Evangelho, elas adentram no Evangelho, mas só lhes são oferecido o bônus. Só lhe é mostrado o bônus.
a parte boa, a parte gostosa, a parte do relacionamento com Jesus, do relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Então, todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas quando nós também somos levados a aprender que nesse mundo nós vamos ter aflições, esse mundo é um mundo contrário às coisas de Deus, esse mundo está em trevas, esse mundo, né, não tem um equilíbrio, né, não tem uma justiça completa, correta, e tantas outras coisas fabricadas pela mente, né, do ser humano, que muitas das vezes tem mostrado o caos que a gente vive no meio da nossa sociedade, né? Então, isso traz o quê? Isso tem as suas consequências, né? Tem as suas consequências, gera o sofrimento, gera a angústia, gera tantas coisas, né, terríveis, tremendas, que mesmo com a presença de Deus na nossa vida, nós não estamos imunes, nós não estamos, né, livres de essas coisas venham acontecer sobre a nossa vida. Porque o próprio salmista Davi, ele disse, o sol, ele nasce sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, o sol nasce para todos. Todos nós dormimos à noite, né? Que é comum, né? E no dia seguinte, pela manhã, nós acordamos. Os bons, os maus, todos acordam, né? Uns vão fazer o bem, outros vão fazer o mal, e assim por diante. Então, nós não vivemos num mundo de equilíbrio. Nós não vivemos num mundo perfeito. Né? Nós não vivemos. Então, por conta disso, nós temos o quê? Nós temos o sofrimento. Nós temos todas essas coisas que nós temos que enfrentar. Né? E nós temos que deixar muito bem avisado a todos, a todas, né, que isso não vai mudar. Essas coisas vão continuar acontecendo. Quando Jesus estava voltando para o céu, seus últimos dias, ele declarou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Ele podia ter dito, vou enviar o guerreiro, vou enviar um rei, vou enviar um que vai acabar com todo o mal. Não, ele diz, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, a terceira pessoa da Trindade. Ele vai ficar aqui no meu lugar. Vai ser agora a presença permanente de Deus na Terra através da terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo, ele é o quê? O que ele é? Ele é o Consolador. Ora, o que um Consolador faz? Hein? O Consolador, ele consola quando você está alegre? Ele consola quando você está feliz? Ele consola quando vai tudo bem na sua vida? Ele consola quando você não tem problema, quando você não tem dificuldade? Ele consola quando você não está doente? Ele consola você quando você não está triste? Quando você não está destruído? Quando você não está acabado? Quando você pensa que tudo já terminou? É isso? Não, não é verdade? Não. O Consolador, ele veio exatamente, né, para dizer para mim e para você, olha, você vai passar por isso, por isso, por isso e mais isso, mas eu vou estar com você. Você não vai estar só. Foi isso que Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Ou seja,
eu enviarei o Consolador. Então, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Espírito Santo que está do meu lado, do seu lado, para nos ajudar, né, a enfrentar todas as situações desta vida, né, a enfrentar o ônus, o que nós temos que pagar, o que nós temos que viver, o que nós temos que enfrentar dessa vida. E aí muitos, por conta disso, né, acabam arrefecendo o seu ânimo, diminuindo o seu amor, permitindo que a tristeza, né, penetre e domine o seu coração, e muitos vão embora, se afastam, abandonam o Evangelho. Por quê? Porque não lhe foi explicado, não lhe foi ensinado corretamente, né, que essas coisas, elas vão continuar alcançando a vida do cristão mais santo do mundo, do maior e melhor cristão que possa existir nesse mundo. Isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo, né, no mundo. E esse mundo, a Bíblia diz que ele jaz, ele está morto, ele está dominado pelas trevas. Então, nós vivemos num mundo onde o império das trevas está com o domínio. Até que Jesus venha e dê um fim nesse império, todo ser humano, né, que está sobre a face da terra, que tem Jesus no seu coração, ele, para seguir a Jesus, ele vai ter que negar a si mesmo e compreender que não existe evangelho sem cruz. Não existe. Não existe. Porque se no mundo nós vamos ter aflições, se no mundo, agora, além de termos um inimigo, né, porque mesmo quando a gente era do mundo, o diabo era nosso inimigo, agora ele é um inimigo muito mais perigoso, muito mais terrível, muito mais tremendo. Por quê? Porque agora nós não pertencemos mais a ele. Nós saímos do império das trevas. Nós agora somos do reino da luz. E então, agora ele vai lançar todas as suas armas poderosas contra a nossa vida. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, capítulo 6, ele fala sobre nós estarmos sempre preparados, né, para as astutas ciladas do maligno. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. São espíritos malignos que trabalham contra esse mundo e contra aqueles que já têm Jesus no seu coração. Para colocar o quê? Para colocar os dificultadores, para colocar as dificuldades. E nós temos que entender isso. Se a gente entender, fica mais fácil, né, da gente poder compreender aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Né? Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: você está rico, você está pobre, você está doente, você está são, você está triste, você está alegre, você está de tudo quanto é jeito, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós temos uma saída, nós temos uma alternativa. Nós temos uma alternativa. E nós temos a certeza
de que Deus nunca permite que eu e você suportemos, carreguemos uma cruz maior que possamos suportar. Que a própria palavra diz em Coríntios que Deus vem e nos dá o escape. E nos dá a alternativa. Né? Então, quando Jesus fala em Mateus que ele troca o nosso fardo, troca o nosso jugo, nos dá um fardo suave, um jugo leve, um jugo suave, um fardo leve, exatamente para mostrar para mim e para você que nós não teríamos uma vida de facilidade. Uma vida de facilidade. Né? Ele não propôs para mim uma vida de facilidade, mas ele disse, no meio lá de tudo que você está vivendo, eu vou estar contigo, eu vou intervir, eu vou participar, eu vou te ajudar. Não esmoreça, não desfaleça, não largue o arado, não olhe para trás. Todas essas coisas nos incentivando. Né? Então, a caminhada, né? A caminhada do verdadeiro discípulo é uma caminhada longa, né? É longa. E nós temos que nos preparar, porque como já falamos, né? Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Agora, o que existe verdadeiramente é o evangelho de renúncia. Renúncia. Né? E eu e você temos que aprender a renunciar. A renunciar. O meu querer, o meu desejar, né? Para que o desejo de Cristo, a vontade de Cristo, ela submeta a minha vontade e ela seja superior na minha vida. Então, Cristo, né, estará livre no meu coração, na minha vida, para operar o seu querer e o seu efetuar. Então, Jesus está dizendo, né, quem quer vir após mim, quer dizer, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Você escolheu a Jesus, então você já sabe, né? Você já sabe. Vai ter o bônus, mas vai ter o ônus. Negue-se a si mesmo. Então você tem que negar você, né? Negar você. Então, você já não pode ser a mesma pessoa, né? Como diz lá, né? Aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Quer dizer, a velha criatura, ela vai morrendo dentro da nossa vida à medida que nós vamos adquirindo o novo. O novo. Então vai havendo esse transplante. Vai sendo transplantado na nossa vida. O velho vai ficando para trás e o novo vai acontecendo. Né? Por isso que Jesus disse, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos, em barris velhos. Por quê? Porque vai ficar muito tempo o vinho novo para amadurecer, para ter sabor. Né? E aí o que vai acontecer? O barril já é velho, vai arrebentar. Não se coloca remendo novo em vestido velho. O que vai acontecer? Vai arrebentar o vestido. Então, eis que faço nova todas as coisas. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos para uma nova proposta de vida. É isso que deveria ter sido apresentado para mim e para você. Uma nova proposta de vida, aonde aquele que trouxe a palavra, olha, você vai receber isso. Agora, presta atenção, você vai passar por isso e mais aquilo. Porque não é só uma parte,
É isso que eu estou tentando nesta noite mostrar para você e para mim, para a gente refletir. Para a gente refletir. Porque quando o evangelho não é apresentado, não é lutado, né? Não é trabalhado dessa forma, muitas pessoas acabam saindo, acabam abandonando vidas maravilhosas, né? Que poderiam estar aí firmes no evangelho, largaram, deixaram o evangelho. Por quê? Porque pensaram, né, que, como lhe foi só apresentado o bônus, né, na hora que veio o ônus, na hora que veio para mostrar, para provar, para dizer, a pessoa não estava, aquela vida não estava preparada, né? Então, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, né? Ela tem passagens fantásticas, né? Muito amorosas, generosas, mas também tem palavras que, eu não vou dizer palavras duras, mas são palavras que nos levam a refletir, né? A refletir de forma completa o que é o evangelho para mim e para você, né? Então ele diz, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, perca a sua vontade. Perca a sua vontade. Você pode até ter vontade, eu posso até ter vontade, mas a vontade do Senhor é superior. Tome cada dia a sua cruz, porque cada dia é uma luta, cada dia é uma prova, cada dia é uma dificuldade, cada dia nós estamos vivendo nesse mundo, né? E esse mundo, como a gente está vendo, né? Esse mundo não está bom, nunca esteve bom, e vai piorando. Por quê? Porque Jesus tem que voltar. A volta de Jesus não virá no mar de rosas. A volta de Jesus virá no caos. No caos. Né? No caos. Então, esse mundo tem que entrar um dia no caos para que o Senhor possa voltar. Amém? Então, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa, por causa de Jesus, perder a sua vida, esse a salvará. Quer dizer, qualquer que quiser ganhar a sua vida, o que quer dizer isso? Qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. É viver conforme eu quero, conforme eu penso, fora do âmbito da palavra. Então a Bíblia diz assim para mim, vai pela esquerda, eu vou pela direita. A Bíblia diz, entra, eu saio. A Bíblia diz, senta, eu levanto. O que eu estou fazendo? Eu estou ganhando a minha vida. Eu estou vivendo de acordo, né, de acordo comigo. Então, a Bíblia está dizendo, todo aquele que quiser ganhar a sua alma, ganhar a sua vida, vai acabar o quê? Perdendo. Perdendo. Por quê? Porque isso vai nos afastar de Cristo. Vai nos afastar. Né? Vai nos afastar. Entende? Porque a minha vontade, ela não pode ser maior, ela não pode ser superior a Cristo. Né? Então, eu tenho que, como a Bíblia diz, né, que nós temos que trazer subjugado os nossos pensamentos a Cristo. Subjugar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Cristo.
Aí ele diz, mas ao contrário, aquele que perder a sua vida por minha causa, ganha-la. Quer dizer, é aquela pessoa, né, que está subordinada a Cristo. Então, perdemos algumas coisas nesse mundo? Perdemos. Abrimos mão de algumas coisas nesse mundo? Abrimos. Por quê? Porque nós não queremos ganhar a nossa vida para o mundo, mas nós queremos perder. Então, toda vez que eu perco a minha vida para o mundo, eu ganho com Cristo. A minha vida é ganha com Ele. Você entende isso? É assim que funciona. E é isso que eu queria que, nessa noite, eu e você, a gente pudesse refletir, né? Refletir a respeito disso, né? Para que eu e você tenhamos a verdadeira e nítida, né, ideia e conclusão do que é o Evangelho, do que representa o Evangelho, né, para a minha vida. Então eu vou entender o sofrimento, eu vou entender as coisas terríveis que acontecem nesse mundo e acontecem na minha vida, né? Entende? Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu acredito em Deus. Aí eu falei, muito bom, você acredita em Deus? Aí acredito, mas não acredito no diabo, não. Esse negócio de que existe diabo, você conversa fiada. Bem, se alguém diz que acredita em Deus e não acredita no diabo, é porque também não acredita em Deus. Por que não acredita em Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é bom. E Deus, em todo tempo, Deus é bom. Então, aonde está a maldade? Aonde está o ódio? Aonde estão as coisas ruins e terríveis que acontecem nessa vida? É o quê? É Deus? É Deus que faz? Não, é o diabo. É o diabo. Né? E quando nós compreendemos isso, né, porque aceitamos a Jesus, nós temos mais o quê? Mais condições de lutar contra essas coisas. Apresentando a nossa vida ao Senhor, né? Apresentando a nossa vida a Deus e lutando contra o inimigo. O inimigo. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Cristo para quebrar as fortalezas do inimigo. E quais são as nossas armas? É o jejum, é a oração, é a consagração, né? É a confissão, é o arrependimento, é o pedir perdão do nosso pecado, é lavar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? Para que o diabo não tenha do que nos incriminar, né? Então, eu não tenho do que me envergonhar, né? Como diz a palavra, né? Nós não temos que nos envergonhar, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para toda aquela que nele crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus na minha e na sua vida. O Evangelho, né, ele me ajuda a negar-se a si mesmo. O Evangelho, ele ajuda a carregar a cruz. O Evangelho me dá saídas alternativas, me dá a consolação em todos os momentos, para que eu possa viver esta vida até que um dia ou Deus nos leve ou Deus venha nos buscar. Então, é assim que eu e você vamos viver o verdadeiro Evangelho, dia após dia. Como diz, né? É nas lutas e nas provas que a igreja segue caminhando. É nas suas lutas, meu irmão, minha irmã, que você tem que seguir em frente.
resistindo a tudo e a todos. E quando você estiver no meio das suas lutas, no meio das suas provas, você chama por ele, chama pelo Consolador. Isso não significa que a sua luta, que a sua prova vai acabar, mas significa que nós temos a garantia que nós temos um Deus que nos consola. Como diz lá em Jó, eu sou o Deus que vos consola. Então nós temos o Consolador, para quando o Evangelho estiver na fase do ônus sobre a nossa vida, ele venha e nos console e faça com que a nossa vida permaneça na presença do Senhor. Amém? Não se deixe enganar e não se engane, né? Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho do mar de rosa, do bem bom, que vai dar tudo certo. Não existe. Não existe. Não existe. Porque entre todas essas coisas, nós temos um inimigo tremendo, terrível, que trabalha dia e noite contra a minha vida e contra a sua vida. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que se o diabo pudesse, ele nos engoliria vivos. E nos engoliria vivo. Mas a Bíblia diz, há um que o detém. É o Espírito Santo de Deus que está em você, na nossa vida, para nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar firme, resistindo a tudo e a todos. Não largue, não abandone, não diminua o seu ânimo de forma nenhuma com o Evangelho, né? Mas venha, entre cada vez mais, entregue cada vez mais a sua vida ao Senhor, entregue o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, coloque tudo no altar diante do Senhor, coloque a sua casa, a sua vida, coloque a sua família, coloque tudo, né, tudo nas mãos do Senhor e ore dia e noite, clame dia e noite. Nenhuma batalha ela é ou está perdida, né? O nosso Deus é um Deus de vitória, um Deus que sempre peleja a nosso favor, né? E sempre tem um coração agradecido. Nós não podemos ficar apenas, né, com o nosso foco voltado para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente está vivendo, para aquilo que está... Não. Tenha também, né? Tenha também o bom ânimo para perceber, né, quanto Deus já fez, né? Como diz o hino do cantor cristão, conta quantas bênçãos, quantas são. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez na sua vida. Não é verdade? Quanto Deus já fez na sua vida. Nem eu nem você teríamos chegado até aqui se não fosse o braço do Senhor, se não fosse as multidões de suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Não é verdade? Então, nós temos muitas coisas que nos dão o prazer de continuarmos, de nos impulsionar, de nos colocar para frente, para cima, né? E nada pode abalar a nossa fé se ela estiver crescendo. Por isso que Jesus disse, crescei, crescei, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, chama por Ele, porque você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. E isso não é fácil, mas Ele nos ajudando, a gente consegue. Amém? Deus abençoe você. A paz do Senhor. Que você tenha uma noite
abençoada. Que essa palavra fique na sua vida. Amém? Que eu e você temos que negar-se a si mesmo, tomar a cruz, e assim seremos discípulos verdadeiros, completos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, estou com a linha aqui da unção, ungindo a minha testa, como se estivesse ungindo a testa de cada um de vocês, tá bom? Então, você que tem um pedido, você que tem uma bênção, precisa de uma bênção, de um milagre, né? Feche seus olhos agora e nos acompanhe. Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E nós, Senhor, declaramos que haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não somos daqueles que retrocedemos, mas somos daqueles que avançam para a glória celestial. Estamos no caminho, ó Deus, e sabemos que muitas são, ó Deus, as atrações, muitas são os desvios, muitas são as distrações que o inimigo vai colocando ao longo da nossa caminhada. Mas, Senhor, ó Deus eterno, nós não vamos abrir mão da nossa salvação. Nós não vamos largar Jesus. Nós não vamos perder o foco, aleluia, da glória celestial que está destinada para aqueles que vencerem. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e fui premiado, aleluia, de adentrar nos portais eternos que Cristo foi preparar lugar para mim e para você, meu irmão. Seja curado, seja liberto, seja abençoado. Volte para Jesus, aceite a Jesus. Volte para o Senhor, volte para a casa de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e opere um grande milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, né? A todos vocês que estão participando, né? Deus abençoe, tá bom? Então, que o nome do Senhor seja glorificado. Que você tenha uma noite de paz. Que Deus possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa produzir grandes bênçãos na sua vida e no seu coração. Aleluia? Então, fica na paz do Senhor. Se você puder, depois entre lá, dê o seu like, compartilhe essa mensagem, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado e esse canal possa continuar aberto para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém, a paz do Senhor, boa noite. Amanhã, se Deus quiser, estaremos na casa do Senhor para um grande culto, aleluia, de glórias e honras àquele que vive e reina para todo sempre. Amém.